dia para você que está chegando agora, aqui 9 horas do horário de Brasília, e nós estamos iniciando mais uma semana da nossa série de lives sobre as questões de identificação emocional, né? Para quem já está nos acompanhando nessa série, no dia 20 de maio de 2025 a gente vai dar uma masterclass falando sobre a identificação emocional e falando sobre a importância dessa identificação para todas as nossas áreas da vida, principalmente a área profissional. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no link da bio do Instagram ou na descrição do vídeo do YouTube para que você possa acessar essa aula que vai ser incrível. A gente vai trazer muitas ferramentas práticas, 2h30 dentro do Zoom, e vai ser uma masterclass de encerramento do nosso grupo de WhatsApp, que a gente já tem há 2 anos e nos engrandeceu muito, nos trouxe muito conhecimento e muita alegria nessa nossa jornada aí de terapias dentro da saúde mental corporativa. E qual que é o tema, Van, da nossa live hoje? O nosso tema é se você já parou para pensar. Porque muitas vezes o que acontece com a gente? A gente leva a vida no piloto automático. A correria do dia a dia, as obrigações, as atividades, as demandas, elas nos ocupam de um jeito, e na semana passada a gente falou sobre a questão do tempo, aí também, né? De um jeito que quando a gente percebe, a gente está envolvida em diversas atividades que muitas vezes trazem a ocupação, mas que não são atividades que nos levam realmente a resultados positivos da maneira como a gente gostaria. Então, o tema hoje é muito provocativo no sentido de que se você já parou para pensar, que a vida que você tem hoje, a vida que você leva hoje, ela é uma vida que ela foi pensada, você direciona, você se movimenta, você se organiza dentro dela, ou ela é levada ladeira abaixo ou ladeira acima, tanto faz, dentro de situações e de perspectivas que você nem para pensar. E quando a gente toma esse hábito, né, e das ferramentas mais importantes dessa questão de parar para pensar é desenvolver a ferramenta da escuta ativa, que dentro do processo emocional é de fundamental importância. Então, para pensar hoje, e aí mais uma reflexão importante, né? O que você tem adiado por conta do medo na sua vida? O que você tem ou você deixou para trás porque você achou que não daria conta de fazer? O que você tem evitado na sua vida? Alguma situação, alguma movimentação específica por conta de você não ter esse entendimento do seu emocional que funciona por trás da situação, pela pura e simples falta de pensar na situação em si. Se você para pensar, você começa a ter uma visão dinâmica da sua emoção diferente do que a visão do piloto automático que a gente tem na grande maioria das vezes. Então, pensa na situação que você está adiando pela questão de sentir medo daquela situação. Ou pense em alguma frustração que aconteceu porque você sentiu determinada tristeza dentro daquela situação. É importante a gente identificar que as emoções negativas ou aquelas emoções que a gente tem como mais desconfortáveis, como mais desafiadoras, a raiva, a tristeza, a culpa, a vergonha, a frustração, elas não são negativas, elas não são emoções que nos dificultam as coisas, mas elas trazem dificuldades se a gente não para internalizar e perceber a função daquela emoção naquele momento. Toda emoção, guarda essa chave, toda emoção que você não se permite sentir se transforma num sintoma. Então, essas emoções, elas trazem muito mais para nós a questão da psicossomática, a questão das doenças. Elas viram neuroses ou elas viram doenças
transmitidas emocionalmente falando, porque elas têm esse viés da negatividade, do peso, da sobrecarga, desde que a gente não pare para analisar o contexto, desde que a gente não pare para perceber por que aquela raiva aparece em determinadas situações, por que eu carrego certa culpa ou certa vergonha de determinadas situações. Então, se eu não paro para fazer essa autoavaliação, muito provavelmente a conta que eu vou pagar sobre essa emoção mais lá na frente, além da frustração, né, de não ter realizado aquilo que eu gostaria, de não ter construído aquilo que eu gostaria, é uma doença específica. A gente já falou diversas vezes aqui nas nossas lives que a questão do físico é totalmente contrabalanceada pela questão emocional. Então, toda desorganização emocional vai entregar uma resposta no físico, seja a curto, médio ou a longo prazo. A gente vai perceber essa resposta fisicamente em um curto, médio ou longo espaço de tempo. Então, quando você para pensar, quando você sai do modelo automático de reação emocional, você cria esse espaço de liberação do seu corpo. Você entende por que exatamente aquela raiva apareceu naquele momento. Você entende por que a vergonha apareceu naquela situação. Você começa a entender quais são os seus sentimentos de culpa em relação às situações. E aí o segundo passo é você começar a resolver a situação de uma maneira raciocinada. Por quê? A emoção ela vem no automático. A emoção ela vem sem passar por qualquer tipo de filtro. Mas a gente escolhe como é que a gente vai deixar essa emoção reverberar, ou essa emoção passar. A gente escolhe se a gente vai deixar ela passar pelo viés da tranquilidade, da análise, da profundidade, ou a gente escolhe que ela vai rebater em qualquer lugar, que ela vai chutar para o lado que está virado, como diria meu pai, né? Então, a gente ter essa percepção. E aí, quando você para você fazer essa pausa de autoanálise, você também, além da escuta ativa, você está trabalhando uma outra ferramenta muito importante, que é a ferramenta da escuta ativa e que é a ferramenta do autocontrole, a segunda ferramenta que você trabalha. E aí, quando você tem esse autodomínio e esse autocontrole, você gerencia os resultados que você vai ter através daquela emoção com o passar do tempo. Uma das emoções mais fáceis da gente identificar nesse processo é a raiva. Então, para pensar quando foi a última vez que você sentiu raiva de determinada situação que te aconteceu. Para pensar e vai fazendo as suas anotações. Você sentiu raiva do que exatamente? O que estava envolvido naquela questão que te trouxe a raiva? A raiva, ela entrou para você naquele processo, naquela dinâmica, porque você se sentiu impotente diante daquela situação ou porque você se sentiu querendo fazer de forma diferente e não conseguiu. Vai trazendo esses questionamentos para você identificar qual foi exatamente a raiz que te levou para a raiva. E quando você sentiu a raiva, o que aconteceu depois? Você explodiu naquela situação, você engoliu a raiva, você guardou a raiva para você e não deixou ninguém perceber na situação que você se sentiu com raiva, ou você levou a raiva adiante e você explodiu até o último grau e não pensou nas consequências. Ou você começou a se questionar por que aquela raiva apareceu, mas não conseguiu encontrar uma resposta efetiva. Todas essas alternativas podem aparecer quando a gente começa a fazer esse autoquestionamento, essa autoanálise emocional. A gente não tem o hábito de fazer isso. A gente não se permite fazer isso. E a gente nem para pensar que isso é possível de ser feito. Porque a emoção simplesmente vem e quando ela vem a gente está ali no calor da situação, envolvida com outras pessoas ou envolvida com a situação em si. E a gente não para identificar o que está nos levando a ter aquela emoção, o que está nos levando a ter aquele sentimento. Então,
É quando a gente decide fazer essa escolha de sair do piloto automático e da reatividade que a gente entra nesse processo de parar para pensar. Mas dá tempo de eu fazer isso? Dá tempo, principalmente se a situação ali em si, onde você está vivenciando aquela emoção, seja ela qual for, a situação não exigir nenhuma espécie de emergência. Porque às vezes as emoções elas aparecem numa situação de emergência, para nos avisar de algum perigo que está ali à nossa frente e a gente precisa se preparar. Então, quando ela aparece em qualquer outro momento que não seja esse, da questão da emergência, a gente tem a escolha de parar para pensar e identificar a emoção que a gente está sentindo e fazer toda essa autoanálise. Mas por que a gente não faz? Porque a gente não tem o hábito de praticar a gestão das nossas emoções. A gente tem o hábito de deixá-las fluir livremente e deixar as coisas acontecerem do jeito que elas acontecem. Quando a gente vê, às vezes elas causam arrependimento, às vezes elas quebram relações importantes, às vezes elas levam a gente a fazermos coisas que a gente não gostaria de fazer. Às vezes elas levam a gente para lugares que a gente não gostaria de ir, necessariamente. Porque a gente age no impulso daquela emoção, a gente age pelo instinto que aquela emoção provoca. Então, quando eu falo para você sobre você parar para pensar, e se você abre esse espaço para parar para pensar naquela emoção, você já está virando muito o jogo diante de muitas situações e virando muito o jogo diante das consequências que as emoções trazem para você. Até para você perceber em que momentos você está passando por essa situação emocional mais densa, mais drástica. Quando a gente está envolvido por essas emoções tidas como as negativas, a raiva, a culpa, a tristeza, a vergonha, essas emoções que têm uma frequência mais inferior, a gente, na grande maioria das vezes, se culpa demais por sentir, como se essas emoções elas estivessem num lugar de proibição ou no lugar de que não é permitido que as pessoas sintam raiva, não é permitido que as pessoas sintam culpa, não é permitido que as pessoas sintam frustração. Porque a gente criou socialmente esse impedimento de que é errado, de que é incorreto. Mas elas acontecem justamente para que a gente olhe para a situação e saia dessa situação. A emoção de medo é a maior tragédia quando a gente se vê diante da situação em que a gente está sentindo medo de algo, né? Principalmente do medo de fazer algo novo, do medo de não dar conta de uma responsabilidade, do medo de não nos colocar à frente ou liderando alguma coisa, ou nos direcionando em alguma coisa. Então, às vezes a gente se coloca nesse lugar. Além de estar sentindo medo, eu estou me sentindo culpada porque o medo está me deixando fragilizada e eu não estou sabendo como agir. E aí eu entro nesse sentimento de culpa que se retroalimenta do medo. E aí eu fico nessa ciranda, né? Uma hora eu tô na culpa, uma hora eu tô no medo. Uma hora eu tô na culpa, uma hora eu tô no medo. Mas eu não paro para avaliar a situação. Eu não paro para identificar por que eu estou me sentindo culpada. O que de pior pode acontecer dentro daquela situação que está me gerando essa sensação? E quando eu paro e eu penso no processo emocional que está acontecendo ali, eu começo a abrir brechas e eu começo a abrir uma certa flexibilidade para que essas emoções elas consigam mudar. Elas consigam ir para um outro lugar, elas consigam me levar para uma situação diferente. Então, quem estiver assistindo aí ao vivo, se quiser colocar nos comentários aí quando foi, ou se parou para pensar, né? Quando foi a última vez que se sentiu com raiva e o que você fez ali naquela raiva, para você já começar a arejar aí o seu movimento. Se não quiser colocar nos comentários, coloca aí no seu caderninho de anotações aí para você fazer esse exame de autoobservação. Para você começar a sair desse lugar de que eu não posso sentir raiva,
eu não posso sentir medo, eu não posso me permitir nem ficar triste diante de alguma situação. Eu posso passar por todas essas emoções, mas eu preciso encontrar o meu meio de sair delas e encontrar o meu nível de neutralidade. Porque ali dentro da escala das emoções, quando a gente chega no nível de neutralidade, eu já superei essas emoções mais com a frequência menor ali, e eu já estou perto de mudar a minha situação. Na neutralidade, eu entrei naquilo que a gente chama de zona de conforto. E aí é a minha força de vontade que vai me levar para um degrau acima, que é o degrau da mudança, que é o degrau da coragem de fazer essa situação funcionar de maneira diferente. Quando eu paro para pensar e eu saio do piloto automático, o que eu faço com a minha mente automaticamente também? Eu dou para minha mente um espaço entre essa lacuna da reação instintiva e da reação raciocinada. E quando eu abro esse espaço, eu começo a me escutar de maneira ativa. Eu começo a ter percepções diferentes a meu respeito. E eu começo a entender melhor a minha dinâmica emocional, que é coisa que eu não tenho hábito de fazer, que é coisa que eu nunca nem parei para perceber qual era a minha dinâmica emocional. E quando a gente está em determinados ambientes, às vezes essa dinâmica emocional é profundamente influenciada por essas pessoas ao redor, por essas pessoas que convivem com a gente naquele ambiente. E muito provavelmente, ou a gente se identifica com aquelas reações do ambiente, ou a gente não se identifica e passa a ser o elemento estranho daquele ambiente. Porque todo mundo age de uma determinada forma, só eu não concordo com aquela atitude e eu quero agir de maneira diferente. Se eu tiver um mecanismo de força de vontade extremamente forte ali, eu sou capaz de promover uma mudança nesse ambiente. Mas para isso, a minha autoconsciência ela está muito bem elaborada, ela está muito bem trabalhada nesse sentido. Caso contrário, eu não consigo fazer esse movimento. Eu não consigo fazer essa chave virar, vamos dizer assim, né? Mas Van, eu tenho essa escolha, eu tenho essa opção? Tem. Desde que você pare para fazer o seu primeiro movimento interno de autopercepção. Ali você consegue virar a tua chave, né? Então, e pensando aqui na frase do Tony Robbins, né, que ele diz muito isso. Se você quer resultados diferentes, você tem que buscar maneiras de fazer coisas e ações diferentes. Então, se você faz aquilo sempre da mesma forma, se você é uma pessoa que não para pensar sobre as suas emoções, fatalmente os seus resultados serão iguais. Você não vai conseguir sair ali do lugar onde você gostaria de sair. Então você precisa modificar a sua ação para que essa ação te traga um resultado diferente. Então é nesse sentido, o nosso emocional ele funciona automaticamente. Mas a partir do momento que eu escolho começar a perceber como é que o meu emocional está sendo refletido, eu escolho como é que eu vou identificar aquela emoção que me veio naquele momento. E eu escolho tomar essa percepção no lugar de uma reação instintiva, eu começo a gerenciar as minhas emoções e eu começo a ter resultados diferentes. Então, é esse ato, né, de parar para pensar que vai fazer a diferença, que vai fazer esse movimento tomar um processo e um resultado diferente. A cada dia eu faço um pouquinho mais. Então, se eu não tenho esse hábito de olhar, de ter ali o meu diário emocional, de fazer as minhas anotações, de fazer as minhas percepções e conclusões, eu começo devagar. Porque o nosso cérebro também tem uma grande tendência de negar tudo aquilo que eu quero mudar radicalmente. Ele tem esse mecanismo justamente para ele se autoproteger. Então, quando a gente dá essa ênfase demais para uma situação que eu quero mudar muito rapidamente e que eu quero mudar de uma forma muito intensa, talvez o meu próprio cérebro comece a fazer uma espécie de retaliação ali comigo, né? É por isso que quando a pessoa começa a dieta na segunda-feira,
muito provavelmente na quarta-feira ela já desistiu ou na quinta-feira ela já desistiu de fazer a dieta, porque ela chega na segunda-feira e quer cortar tudo aquilo que ela comia antes. E aí o cérebro vai falar, você não vai aguentar nem até a metade da semana. Ela não escolhe fazer uma reeducação alimentar. Ela não escolhe, na grande maioria das vezes, passar por uma nutricionista, um profissional capacitado que vai olhar a dinâmica dela diária ali, o que ela gosta de comer, o que ela tem o hábito de comer, quais problemas que ela tem de saúde, né? O profissional que trabalha a questão funcional, ele vai olhar isso, né? O nutricionista integrativo, ele vai olhar tudo isso também. Uma coisa que as pessoas não sabem é que esse profissional ele tem autorização até para pedir exames de sangue para a gente, e muitas pessoas não sabem que ele pode fazer isso, porque na grande maioria das vezes eles não se aproveitam, né, dessa possibilidade. E aí a pessoa pega aquela dietinha pronta, que já está ali impressa na folhinha, entrega para você, você vai para casa achando que você vai dar conta realmente de fazer aquela dieta que é igual para todo mundo, e não vai. Porque cada pessoa é diferente, fisiologicamente, emocionalmente, mentalmente. Então, quanto mais específico for, melhor o seu resultado. Quanto mais o profissional se aprofundar nas tuas questões, na sua dinâmica de alimentação e naquilo que vai te suprir, mais essa dieta vai ter sucesso ao longo da semana e você vai conseguir sustentar. Então, o nosso emocional é a mesma coisa, fazendo analogia aí com a questão da nutrição, e segunda-feira é o Dia Nacional da Dieta, né, que todas as pessoas aí resolvem começar a dieta na segunda-feira. Então, é sobre isso. As suas emoções, elas funcionam exatamente da mesma forma. Não tente entrar numa espécie de radicalismo, e se você é uma pessoa extremamente reativa na questão da raiva, da impaciência, da ansiedade, você vai achar que você vai sair desse lugar muito rapidamente, porque não vai dar conta de sair. Você só vai conseguir sair se você se auto-observar dia após dia. Hoje eu consegui fazer o meu diário emocional, hoje eu consegui colocar ali e analisar que momentos do dia eu estava mais desequilibrada emocionalmente, o que aconteceu, e eu consegui anotar aqui as observações, as impressões, isso aqui está me trazendo informações importantes. Eu levo lá para o ambiente da terapia para a gente trabalhar essas questões, eu levo essas situações aqui e começo a pensar sobre elas de uma maneira mais leve e tranquila, e aí eu vou fazendo esse processo de mudança, tá? Mas desde que eu realmente pare para pensar nessa dinâmica emocional que eu venho trazendo até aqui, tá certo? Então a gente precisa desse autocontrole nesse momento de parar para pensar, e eu preciso fundamentalmente da minha escuta ativa. Se eu não paro ou não consigo parar nem para me escutar individualmente, que dirá eu posso conseguir fazer isso dentro das minhas relações? Então, nem no meu ambiente de trabalho eu vou conseguir escutar e respeitar as outras pessoas, nem no meu ambiente familiar eu vou conseguir escutar e respeitar as outras pessoas. E aí, o que acontece dentro dessa dinâmica? Se eu sou uma pessoa extremamente autocrítica e muito exigente, eu vou automaticamente ser essa pessoa com os outros. Eu vou ser uma pessoa extremamente crítica e exigente com os outros. Só que o que está dentro da minha esfera pessoal eu consigo resolver, eu consigo administrar, eu consigo analisar. O que está na esfera do outro, eu já não posso, eu já não tenho controle. Eu já não tenho essa expectativa de querer que o outro mude ou de querer que o outro faça exatamente aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Então, por isso que a escuta ativa entra nesse lugar de ferramenta fundamental, para que eu possa ter essa dinâmica de autoobservação com certa flexibilidade e leveza. Para que eu passe a me escutar, para que eu passe a identificar as minhas dificuldades e os meus desafios, e eu aprenda com essas dificuldades e desafios e entre num lugar muito mais maduro emocionalmente para entender a dinâmica dos outros. Então, é sobre isso, esse movimento.
esse movimento de você parar para pensar e reconhecer esse lugar, vai te dar muito mais autonomia emocional, vai te dar muito mais clareza emocional para você conseguir resolver as situações. Mas é fácil fazer isso? Não, não é fácil. Assim como todo o processo de autoconhecimento. Eu mentiria para você se fosse uma coisa simples, uma coisa fácil, uma coisa leve, por quê? No processo de autoconhecimento, a gente passa pelas nossas sombras. E quando a gente passa pelas nossas sombras, a gente reconhece partes de nós que não são agradáveis, que não são leves, que não são simples. E aí a gente precisa fazer uma quebra de expectativa também em relação a nós, uma quebra de autoexpectativa e de autoexigência, para entender que a gente sempre tem o caminho de melhorar, sempre tem o caminho de se renovar. Mas como é que a gente cria essa estrutura? Primeiro, parando para pensar que essa estrutura emocional não está me servindo mais para aquilo que eu quero fazer. Se eu quero resultados diferentes, eu vou ter que ter uma dinâmica emocional diferente da dinâmica que eu levo até aqui. E a responsabilidade fala muito mais alto do que qualquer coisa, porque eu posso continuar levando o meu emocional no piloto automático. É a minha escolha. E tá tudo bem se essa for a minha escolha, mas que eu arque com as consequências dessa escolha de completa e total imaturidade emocional. Sendo que a primeira pessoa que se afeta por essa falta de maturidade emocional sou eu mesma, né? Então eu costumo dizer, principalmente para as pessoas que chegam para mim no ambiente de terapia, você vai conseguir sair desse lugar, você vai conseguir resolver a sua situação se você estiver num nível de maturidade emocional que alcance a tua força de vontade. Tá tudo bem se você não tiver. Mas quem vai sofrer as maiores consequências dessa imaturidade é ninguém menos do que você mesma, né? E uma coisa que o meu professor de psicanálise disse outro dia, e eu disse numa das outras lives aqui, vou repetir novamente. A gente é a pessoa mais imatura emocionalmente quando a gente acredita que os problemas estão nos outros. As outras pessoas são totalmente erradas e eu sou a pessoa certa da história. Eu sou o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? Quando eu me acho a pessoa mais certa de todo o aspecto ambiente ali que eu tô convivendo, alguma coisa tá errada, porque a gente não é infalível. Nós não somos infalíveis e nós não temos a capacidade, a possibilidade de saber tudo. A gente sempre pode aprender algo novo, a gente sempre pode mudar, a gente sempre pode encontrar resultados diferentes. Mas a gente é que tem que se colocar nesse lugar dessa humildade de se abrir para novos aprendizados, de se abrir para um lugar melhor. E não achar que todas as pessoas e todo mundo é tudo errado e sou eu que sou a única pessoa certa, a única pessoa que leva as coisas para o direcionamento correto, porque aí a pessoa mais imatura de todas as relações que eu convivo atualmente sou eu mesma, né? E isso é muito interferência do ego, isso é muito interferência da nossa falta de apropriação do eu superior, mas aí já é assunto para uma outra conversa, para a gente se aprofundar. E já nos minutos finais da nossa live, se você não se inscreveu para a Masterclass, se inscreva. Os últimos dias aí são essa semana para você se inscrever. Na terça-feira que vem já é a aula. Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva também. É com muita alegria que a gente recebe vocês lá, porque essa live ela fica salva lá no YouTube. Aqui no Instagram ela não vai ficar. E amanhã a gente volta com mais um tema da identificação emocional, podendo auxiliar você dentro desse processo. Quero agradecer a presença de todos aí que nos acompanharam ao vivo. Um grande beijo para vocês e até amanhã.